Meu nome é Daniel Salvador Lima, sou aluno da Engenharia Elétrica da URGS, estou cursando a cadeira de Processamento Digital de Sinais. E o objetivo deste trabalho é estudar o método Linear Prediction Coding, LPC. Bom, a codificação preditiva linear, LPC, é uma ferramenta utilizada no processamento de sinais digitais, que pode estimar um sinal x de n com base em suas amostras anteriores, e pode ser usado para estimar o envelope espectral de um determinado sinal. Pode, portanto, comprimir e remover redundâncias do sinal para transmitir os dados. O LPC é muito utilizado em algoritmos de codificação de fala para comunicação. Também tem sido usado para análise espectral de sinais de eletroencefalográficos e análise sísmica e também produção de fala. Para estimar um sinal x de n com base em suas amostras anteriores, o LPC usa a seguinte equação. Nessa equação, o x-chapéu de n é o valor do sinal previsto e o x de n menos i são os valores anteriores, com p menor ou igual a n. E os AIs são os coeficientes preditores. O erro gerado por essa estimativa é o E de n, igual a x de n menos x-chapéu de n, onde x de n é o valor verdadeiro do sinal. Bom, a escolha mais usada na otimização de parâmetros aí, que são os coeficientes preditores ou coeficientes LPC, é o critério da raiz quadrada média, também chamado de critério de autocorrelação. Este método minimiza o valor esperado do erro quadrado, produzindo a equação, essa primeira equação vista aqui, onde o R é a autocorrelação do sinal x de n, que é definido pela equação abaixo. Esse aqui. Nessa equação, o valor G é o valor esperado. As equações acima são chamadas de equações normais ou equações de Joule-Walker. Isso aqui. Em outra abordagem, minimizando a soma dos quadrados dos erros, chega-se nessa outra forma para estimar os parâmetros LPC, que é através dessa equação aqui. Um algoritmo rápido para a solução dessas equações é a recursão de Leveson, proposta por Norman Leveson em 1947, que calcula a solução recursivamente. Outra forma de resolver essas equações é utilizando o algoritmo de Durbin, que é até mais eficiente que a anterior. Bom, o erro de predição é um filtro FIR, e essa primeira equação representa a transformada Z desse filtro. Manipulando essa primeira equação, a gente chega nessa segunda. E a partir dessa segunda a gente chega nessa de baixo, que é a função de transferência da equação. Nessa função de transferência, o P de Z ele é conhecido como filtro de predição.
O A de Z da função de transferência é chamado de filtro de erro de predição. E o inverso do filtro de erro de predição é chamado de filtro de síntese ou filtro LPC. Então, o filtro de síntese tem a forma definida por esta equação aqui, essa primeira equação. E o filtro de síntese representa o envelope espectral com um fator de ganho do sinal de entrada x de n. Isso significa, se o erro de previsão for alimentado no filtro, pode-se recriar o sinal de entrada x de n. Outra coisa, com o erro de predição quantizado, pode-se codificar o sinal de entrada com eficiência. E também o filtro de síntese pode ser usado para sintetizar sinais de fala. Bom, aqui é mostrado um gráfico de um exemplo simulado no MATLAB, onde a curva em azul corresponde ao espectro de frequência de um sinal de entrada e a curva em laranja corresponde ao ganho do filtro de síntese. É possível observar que a resposta em magnitude do filtro segue perto do envelope espectral do sinal de entrada, com um pequeno ganho adicional. Bom, aqui é visto um gráfico com o espectro de um sinal de entrada com várias respostas de magnitude de filtros com diferentes ordens, ou seja, com diferentes valores de P, que significa quantidades de coeficientes de LCP diferentes. Dá para notar também que quanto maior o P, ou seja, quanto maior a ordem, então mais coeficientes LPC, isso significa que à medida que aumenta essa ordem, aumenta esse número de coeficientes, a resposta em magnitude do filtro de síntese ela segue mais perto do envelope do sinal de entrada. Então, aplicações. O LPC é utilizado em codificação de voz, é utilizado em codificadores e decodificadores de voz, para GSM, telefonia digital, para comprimir e transmitir sinal de voz. O LPC também é usado em sistemas de fala, como aqueles utilizados em assistentes virtuais e softwares de leitura de texto. Eles utilizam o LPC para gerar a fala artificial com características naturais. Também é usado em reconhecimento de fala para extrair características acústicas que ajudam a identificação de palavras e comandos. Também é usado em compressão de áudio, pode ser usado em algoritmos de compressão de áudio. Também em análise de sinais. Pesquisadores utilizam o LPC para analisar sinais de áudio e extrair informações e propriedades dos sinais. Também é usado o LPC para criar efeitos de áudio e manipular sons. Então, sobre o trabalho prático. Então, a proposta é realizar criar um trabalho com reconhecimento de voz. Então, vai ser utilizado para reconhecer comando de voz utilizando o LPC. Então, descrição do trabalho. Então, foi implementado no Octave um script, um arquivo .m que recebe alguns comandos de voz e reconhece os comandos abrir e fechar. Então, se o comando de voz não for um desses dois comandos de voz diferentes,
então vai ser retornado o comando não reconhecido, tá? Nesse trabalho foi usado um sistema com P igual a 12, tá? Inicialmente foi utilizado um valor menor, mas aí a medida dos testes foi se aumentando até que chegou no valor de 12, tá? De forma empírica. Então, a descrição, o reconhecimento, o software que vai fazer o reconhecimento, ele consiste em comparar os coeficientes LPC do comando de voz de entrada com os coeficientes LPC já pré-definidos, obtidos anteriormente, e calcula o erro médio quadrático, MSE, e vai ter um valor máximo também pré-definido. Se o MSE da entrada corresponder, ficar menor que o MSE de um dos comandos, abrir ou fechar, então ele vai ser reconhecido como esse comando. Então, se não for reconhecido por nenhum dos comandos, então é considerado que é um comando ele não reconhece nenhum comando, tá? Então, para se obter os coeficientes LPC pré-definidos dos comandos abrir e fechar, foram obtidos os coeficientes a partir de 5 gravações com esses comandos de voz. Então foi gerado 5 áudios com o comando abrir e 5 áudios com o comando fechar. Então, através de um algoritmo ali, de um script, foi utilizada a função LPC do Octave para extrair os coeficientes, e foi feita uma média desses coeficientes, tá? Então, os coeficientes pré-estabelecidos é uma média desses 5 coeficientes iniciais. E o valor máximo do MSE foi calculado considerando esses coeficientes médios com relação a cada um dos 5 sinais originais. Então foi calculado o erro médio quadrático de cada um dos sinais com uma média. E o MSE máximo considerado foi o maior MSE entre esses 5. Então, dessa forma foram obtidos os coeficientes para cada um dos comandos, abrir e fechar, e seu respectivo MSE máximo. Bom, aqui então foi criado então um script para gerar os parâmetros do comando abrir. Então aqui na tela a gente tem o resultado do que esse script encontrou para o comando abrir. Aqui estão os parâmetros MSE máximo e cada um dos coeficientes LPC. Bom, a mesma coisa foi feita para o comando fechar. Então, o comando fechar, o script encontrou esses resultados aqui, MSE máximo e cada um dos coeficientes LPC. Esses aqui, junto com os anteriores, são os valores pré-definidos, então, do comando do script que vai reconhecer os comandos. Tá? Então, finalmente, foi criado o arquivo .m, o script que foi implementado com o algoritmo de reconhecimento do comando de voz. Então, esse algoritmo vai reconhecer
quando o comando de voz abrir e o comando de voz fechar. Qualquer outro comando de voz, ele vai indicar comando não reconhecido. Então, as etapas que esse script executa são as seguintes. Primeiro, a etapa 1, ele vai extrair os dados do arquivo de voz da entrada. Como o meu gravador ele gera só sinal estéreo, então na segunda etapa ele vai converter de estéreo para sinal mono. Ele tem 2 canais, ele vai fazer a média desses canais e vai gerar um canal único. Então não vai ser mais um sinal estéreo e sim mono. Então, com esse sinal único, ele vai calcular os coeficientes LPC do sinal de entrada, né? Esse sinal é o sinal de entrada, usando a função LPC aqui no caso do Octave, tá? E depois que ele obter esses coeficientes LPC do sinal de entrada, ele vai normalizar esse sinal, esses coeficientes, tá? E para isso ele vai utilizar o coeficiente maior em módulo para dividir os coeficientes, todos os coeficientes, e ter os coeficientes normalizados, tá? Então, a próxima passo, ele vai então calcular o MSE entre os coeficientes do sinal de entrada e os coeficientes do comando abrir e fechar, respectivamente, tá? O sexto passo, ele vai comparar os MSEs dos coeficientes de entrada com os MSEs máximos de cada comando, do comando abrir e do comando fechar, tá? No sétimo passo, então, caso o MSE dos coeficientes de entrada for menor que o MSE máximo do comando fechar, então ele imprime na tela a expressão comando fechar é reconhecido, tá? Caso o MSE do coeficiente de entrada for menor que o MSE máximo do comando abrir, então ele imprime na tela de comandos a expressão comando abrir reconhecido, né? E no caso do MSE dos coeficientes de entrada seja maior que os MSEs máximos dos comandos fechar e abrir, então ele imprime na tela na tela de comandos a expressão comando não reconhecido, tá? Essas aqui são as referências bibliográficas. O princípio da apresentação era isso. Vamos para outra etapa. Bom, dando sequência aqui, o programa, o trabalho final com scripts foi executado no Octave e foram criados 4 scripts, na verdade, 4 arquivos .m. O primeiro aqui, o meu MSE, ele só calcula o MSE entre 2 vetores de tamanho iguais, tá? Ele se encontra aqui o script, tá? Então a próxima etapa foi criar um script para calcular os parâmetros pré-definidos do comando abrir. Então é esse aqui o script. O que ele faz? Ele limpa a tela e as variáveis, ele abre os 5 áudios que foram criados com o comando abrir, tá?
como o meu gravador é estéreo, então tem uma etapa aqui que converte esses sinais de estéreo, 2 canais, para um canal, ou seja, converte de estéreo para mono. Então aqui é definido a ordem, né, o P igual a 12. Aqui são extraídos os coeficientes LPC de cada áudio, né, de cada comando. Apesar de ser os 5 comandos são abrir, mas cada um é diferente do outro. Então aqui ele extrai os coeficientes de cada um dos áudios, tá? Aqui então é feita a normalização, pego o coeficiente de maior módulo e é utilizado para fazer a normalização dos coeficientes, tá? Então esses coeficientes normalizados, então o próximo passo é fazer a média. Então é feita a média aqui, somados cada coeficiente dividido por 5. Então aqui a gente já obtém os coeficientes, né, que são do comando abrir pré-definido, tá? Então o próximo passo é pegar esses coeficientes médios e fazer o MSE com relação a cada um de cada áudio, dos coeficientes de cada áudio inicial, tá? Então aqui o MSE máximo será considerado o MSE maior entre esses 5 originais com relação à média, tá? Finalmente aqui tem aqui onde os comandos que imprime na tela o MSE máximo, e esse aqui imprime na tela os coeficientes, tá? O segundo arquivo .m é idêntico, só que na entrada, em vez de ser o comando abrir, vão ser comandos fechar, 5 comandos fechar, 5 áudios de comando fechar, tá? Então vamos executar um aqui e vamos ver o que temos. Janela de comandos. Tá demorando. Tá, tenho que dar tem que carregar o pacote de sinal. Tá, vamos tentar de novo aqui. Janela de comando. Então aqui, ó, aqui tá o resultado para o comando, esse aqui, para o comando abrir, tá? Se fizer a mesma coisa para o comando fechar, ele vai apresentar o resultado do comando fechar. Então esses aqui são os parâmetros do comando fechar pré-definidos, tá? E o finalmente aqui está o comando, o arquivo .m com o script que faz o reconhecimento. Então faremos aqui um exemplo. Nessa primeira etapa ele limpa a tela e os variáveis. Aqui são os coeficientes e os parâmetros obtidos anteriormente, aqui para o comando abrir, e aqui os parâmetros do comando fechar. P igual a 12 foi definido, e aqui nas entradas eu coloquei aqui 5 possibilidades: um áudio com o comando abrir, um áudio com o comando fechar, um áudio com o comando encerrar, um áudio com o comando concluir e o áudio com o comando travar. Todos comandos de voz, tá?
E aqui então eu seleciono um e a partir daqui esse cara vai interpretar o comando, tá? Então, primeiro aqui ele converte de estéreo para mono, porque como o meu gravador é estéreo, ele manda dois canais, então converte para um, fazendo a média dos dois canais. Então, converte o sinal de estéreo para mono. Aqui então eu extraio, usando a função LPC do Octave, extraio os coeficientes do comando de entrada, tá? E aqui faço a normalização do comando de entrada, utilizando também o valor máximo, o maior valor absoluto, o coeficiente com o maior valor absoluto, tá? Então aqui é feito então o cálculo do MSE, comparando os coeficientes do comando abrir pré-definidos com os coeficientes do comando de entrada, tá? Então o MSE é calculado entre os coeficientes do comando abrir pré-definidos e os coeficientes do comando de entrada, então ele vai resultar aqui nesse MSE. Então ele faz a mesma coisa para o comando fechar, né? Então ele pega os coeficientes pré-definidos do comando fechar e calcula o MSE com relação aos coeficientes do comando de entrada. Então aqui a gente tem o MSE relacionando os coeficientes conhecidos do comando fechar com os coeficientes do comando de entrada, tá? Então, com essas informações, com esses MSE aqui, ele faz o seguinte: ó. Se o MSE esse MSE que compara os comandos, os coeficientes fechar com o coeficiente de entrada, se ele for menor que o MSE máximo encontrado lá nas pré-condições, então ele vai considerar que o comando é fechar, então ele vai imprimir na tela comando fechar reconhecido. Bom, se o MSE com relação ao comando fechar do comando com o comando de entrada for maior, então ele vai testar com o MSE do comando abrir. Então ele vai conferir se o MSE entre os coeficientes abrir e o coeficiente de entrada é menor que o MSE máximo do comando abrir que foi encontrado lá nas pré-condições. Então, se for menor, ele vai considerar então que é um comando abrir. Então vai imprimir na tela comando abrir reconhecido. Bom, se o MSE, os dois MSEs, tanto o fechar como abrir, for maior que os respectivos MSE máximo, então ele não vai executar nem esse, então ele vai entender que o comando não é nem fechar nem abrir, então ele vai dar um comando não reconhecido. Bom, basicamente é assim que funciona. Vamos ver aqui, vamos fazer uns testes. Ó, comando vai ser abrir. Vamos executar. Acho que eu vou tentar fazer o seguinte: deixar essa janela aqui do lado. Ó, então comando abrir e comando abrir reconhecido. Então vou mudar agora para comando fechar. Então vamos salvar e executar. Então comando fechar reconhecido. Aqui então vamos tirar o fechar e colocar um outro comando, comando encerrar.
Então, salvo, executo. E ó, comando não reconhecido. Então, ele, como não é nem abrir nem fechar, ele não reconheceu. Então, seguindo aqui, vamos executar agora o comando concluir. Concluir, também não reconhecido. Como não é fechar nem abrir, ele não reconhece. E finalmente vamos testar o comando travar. Salvar, executar. Bom, também não reconhecido. Vamos voltar para o abrir. Salvar, executar. Ó, comando abrir reconhecido. Bom, então basicamente é isso. Comando abrir, ele reconhece, informa aqui que foi comando abrir. Comando fechar, ele reconhece também. Aqui escreve comando fechar reconhecido, e se for um outro comando ele bota como não reconhecido. Bom, a princípio era isso, as informações. Estou finalizando o vídeo.